Olá família, vamos para mais um evangelho. 23º capítulo, Moral Estranha. Os tópicos são: aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz mas a espada. Este capítulo aqui é bem interessante, tá? Recomendo a leitura, porque ele vem esclarecer algumas passagens bíblicas que, se levadas ao pé da letra, ela vai contra a pregação de Cristo. Então não teria como Cristo falar alguma coisa que é contra a sua própria pregação. Ele vem nos ensinar o caminho do amor, a lei do amor, e algumas passagens bíblicas como essas que vem mostrar aqui, que a pregação não condiz com a realidade do Cristo. Eu vou ler um tópico aqui para que fique fácil. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Aí das duas, umas é o que está explicando aqui. Ou ela foi, para a tradução, os copistas mudaram as palavras, ou então ela nunca foi dita por Cristo, uma vez que os evangelhos não foram escritos durante a sua vida, né? E vem dizer, vem mostrar essas passagens aqui, que da diferença da escrita, das palavras da época para a nossa. Então, na transcrição de algumas palavras, mudaram completamente o contexto delas. E outras, as similares, não foi bem interpretadas, vamos dizer assim. Então, das duas, uma, ou Cristo não as disse, ou os copistas transcreveram de uma forma que não deu muito certo. Porque colocar ódio, uma pregação de ódio, em alguém que pregava o amor é uma coisa que se contradiz, né? Não seria possível. Mas tem algumas passagens aqui bem interessantes, que é deixar os mortos enterrar os seus mortos, que é assim: e o outro disse Jesus, e a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhes disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Está em Lucas. Vamos pegar uma outra visão sobre esse tema aqui, que a gente já conversou bastante sobre ele. Muitas pessoas, até as pessoas que não acreditam, que não têm conhecimento dos processos espirituais, tá? De crenças diversas, até mesmo dentro da Umbanda acontece isso. Existe um certo medo de trabalhos negativos, de pessoas que fazem trabalhos negativos de magia negra, e o medo de que essa energia pegue na pessoa. O medo do olhar do invejoso, o medo do olhar de quem tem olho gordo, assim, o medo da raiva do outro que emana energia. E aí é um questionamento bem simples. Muitos levantam a pregação dizendo, com preconceito lógico e com ignorância, porque não tem conhecimento da nossa crença, que é cristã, a Umbanda. Tinha que queimar, porque isso aí é obra dos... Aí dá o nome dos demônios que eles criaram, porque na nossa crença eles não existem, né? Isso aí é culto a Satanás, é do diabo, enfim, né? E tinha que ser destruído. Aí o primeiro questionamento que me leva a pensar é o seguinte: quando alguém fala, tem alguém invejando você, tem alguém que está com ódio de você, enfim, isso pode te prejudicar? Pode, não que não possa prejudicar, mas a primeira questão que a gente tem que se levantar é: e por um acaso existe alguém mais forte do que Deus? Por um acaso, aonde há luz, existe trevas? Não. Então, não há o que temer. No ponto de Maria Rita, né, assim, quem deve treme, e quem treme corre. Se você
membro do Kaberomaru de Ruanda, filho kaberomaruense, vós que sois ensinados a prática do melhoramento moral, a reforma íntima, o comprometimento ao estudo dos processos espirituais, ao melhoramento de suas ações, a elevação de seus pensamentos, o vigiai e orai, o controle das suas vibrações energéticas, como é que andam esses pensamentos. Se a gente faz isso, não há do que temer, não há o que temer. Porque mesmo fazendo errado, você está ciente de que as energias que você está manipulando vai vir em semelhança a elas. Então, se você está explosivo, você está reclamando, você está sendo ingrato, você não confia, não ativa sua fé positiva, você está revoltado, está reclamando de tudo, está tudo pondo defeito, só tem autocrítica na sua boca, a tudo você critica, nunca vê o lado bom de nada, com toda certeza não há que ter medo de energias ruins que possam chegar a você, porque você está manipulando energias muito densas, muito ruins, e a porta que a gente abre movimentando essas energias, a gente não tem controle quando abre uma porta de quem vai passar por ela. Então não se assuste, porque algo ruim pode ficar muito pior. Então o que é pregado dentro da nossa Umbanda, o que a espiritualidade nos conduz a fazer é o seguinte: se melhore, eleve sua vibração energética, melhore a qualidade de seus pensamentos, vigie e ora, e faça com comprometimento e com muito carinho e amor a reforma íntima, se analise para você calcular que energias você anda manipulando. Por quê? Porque fazendo isso, não há proteção maior do que você para você. E não há pior inimigo para você do que você mesmo. Então, se a gente está ciente do processo que nós estamos andando, com a energia que nós estamos sintonizados, se estamos sendo gratos, se estamos ativando nossa fé positiva diariamente, ativando nossa gratidão, confiando em Deus e na espiritualidade, não há o que temer. O espiritual lida com o espiritual e o carnal com o carnal. Aquilo que fugir da minha capacidade, com toda certeza, a espiritualidade é capaz para isso. Tá? Eu não tenho que ficar controlando as pessoas para ver se elas gostam de mim ou não e ver que elas estão tramando para me proteger. Porque não há proteção maior do que a nossa alegria, a nossa paz interior, a nossa fé, a nossa gratidão, ativando nossa fé positiva, acreditando e alimentando sonhos e coisas boas, melhorando nossas palavras, nossas ações, se conhecendo e se controlando moralmente. Por quê? Porque onde há luz não há trevas. É água e óleo. Alguém manda algo muito ruim para você, tudo bem. Cada um planta. E as pessoas colhem o que elas plantam. Então, infelizmente, as pessoas plantam, e mesmo atacando e derrubando muita gente, prejudicando muita gente, porque estão sintonizadas nessa energia de medo, de ingratidão e falta de fé, e falta de comprometimento com o melhoramento moral, e então acaba perturbando, sim, perturba muito, porque são muitas larvas astrais, muitas energias densas, né? E ela está suscetível a isso porque as portas estão escancaradas. Então prejudica sim. Ela plantou, ela vai colher. Cedo ou tarde, ela é responsável por aquilo que ela manipulou, tá? Só que você estando bem, cuidando da sua vida, dos seus processos, das suas provas, buscando se conhecer, se melhorar, confiando em Deus e na espiritualidade, não há o que temer. O espiritual lida com o espiritual, o carnal com o carnal. Basta você estar sintonizado com o bem. Porque energias iguais se atraem. Energias diferentes se repelem. Então é água e óleo. Alguém vai mandar algo negativo para você, água e óleo não se misturam, onde a luz não há trevas. Simples assim. Então o medo é porque a gente manipula energias muito densas e vai manipulando por um bom tempo, né? Essas energias entram nessa sintonia, entra num círculo vicioso, esquece o processo de reforma íntima, esquece a instrução dos nossos guias, esquece de todas as aulas que nós tivemos e vai entrando ladeira abaixo. E essa energia vai ficando cada dia mais densa. Então ela escancara uma porta e quando ela se vê que ela tem acorda, né? Que ela dá um chacoalhão, ela fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? É medo. Por quê? Porque a porta está aberta, não é? Então muitas coisas ruins podem chegar, sim, se você estiver manipulando essas energias, com toda certeza. Caso contrário, não há o que temer.
Não há o que temer. Ninguém pode mais do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus. É dito pela espiritualidade sagradamente. É um mantra. Ninguém pode mais do que Deus. Ponto. Tá certo? Então, há que a gente entender o seguinte: se ninguém pode mais do que Deus, eu sou instruído, amparado, direcionado, protegido, regido, cabe eu me comprometer, me esforçar, me disciplinar ao melhoramento moral, à elevação dos meus pensamentos, a vigiar antes de falar, a prestar atenção nas energias que eu ando manipulando, que a sintonia energética que anda circulando em minha vida, e aí sim eu posso andar tranquilamente, porque ninguém pode mais do que Deus. Assim, cada um planta aquilo que quer colher. Ponto. Energias iguais se atraem. Tá certo? Então, a gente é dito pela parte espiritual dentro, quando a gente chega numa gira, a carne não tem o alcance de um trabalho espiritual. Ponto. Não tem, porque é espírito, carne é carne. Nós estamos encarnados. Somos o espírito? Somos encarnados. Estamos encarnados. Eu não sou um guia de luz para saber o alcance de uma gira. Ponto. Não é assim? Então, é isso. A outra parte, que é bem interessante, que vem dizer, e aí não é um contrassenso, não é algo errado, Cristo as disse sim, não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque o Messias esperado por Yahvé, na época de Cristo, não era um pacificador, era um quebrador de ossos. Tá? Era alguém que iria destruir o império, o exército e acabar com tudo. E ele veio com a lei de amor. Então daí já começou, ele já sabia o que ele estava fazendo, trazendo uma verdade de um Deus de amor contra um Deus vingativo e castigador, que aquilo não iria ser bom resultado. O evangelho que ele trouxe iria causar muitos problemas, e causou, ele morreu. Né? Já começou assim. De acordo com o evangelho que ele trouxe, com a pregação que ele trouxe de um Deus de amor, e que a pregação de solidariedade, de auxílio, de caridade que ele ensinou, a perdoar 70 vezes 7, a auxiliar o seu próximo, porque fora da caridade não há salvação, ele já mexeu num vespeiro, ele já sabia o que ia acontecer. O que houve depois em nome dele não tem nada a ver com ele. As pessoas não entenderam a pregação dele, cada um pegou uma fatia, pegou uma página e guardou, e o resto foi emendado, e inventaram um Cristo que era um quebrador de ossos, e ele nunca existiu, ele nunca, né? Tudo era perdão, ame o seu próximo, auxilie o seu próximo, se ame, porque Deus é amor. Deus nos ama, ele não castiga ninguém. Nós é que fazemos escolhas erradas e depois queremos colocar a culpa em alguém, não é assim? Então ele já sabia do que iria acontecer, acontece até hoje, com o evangelho sendo pregado hoje, na boca de muitos, entre aspas, cristãos, porque eu não posso dizer que é cristão, desculpa, alguém que é normal você ouvir ladrão bom, ladrão morto. E alguém que tem esse tipo de pensamento não pode, não condiz com Cristo. Porque a pregação dele era de amor, era de respeito, era de auxílio. Os doentes é que precisam de médico, os sãos não precisam. Era essa a pregação dele. Então é o contrário. Não é assim? É o contrário. Ser cristão é o contrário do questionamento de julgar, de criticar. É o contrário disso. Mas é comum. O que é mais estranho hoje, o que é muito estranho, mas a gente consegue compreender com facilidade, é que ser ruim é muito simples, é muito fácil e sempre foi. Desde que homem é homem encarnado na Terra. Sempre foi fácil. Elevando o seu orgulho, sua ganância, sua vaidade, né, assim? Então, diante de um atrito, de um conflito entre duas partes, pagar o mal com o mal é normal. Vamos separar a briga, normal. Mereceu, porque mexeu, porque falou, porque xingou, enfim. E hoje causa espanto. Alguém entra numa situação de ataque contra o outro, porque está revoltado e está adoecido, vamos falar assim, um instrumento do mal. A outra pessoa abaixar com serenidade, deixar o outro atacar, não entrar nessa vibração, e alguém for tentar defender, ele fala, não, calma, não é assim que as coisas se resolvem. Ele está nervoso, não é porque ele é mau. E aí isso causa espanto. E a gente, porque a pregação do evangelho é amor, é serenidade, é respeito ao próximo, por mais que seja difícil, família, né? No mundo que estamos vivendo hoje,
Essa é a pregação. Essa é a prática que nós tentamos alcançar com tanta teoria que nós temos. Essa é a prática, pagar o mal com o bem. É esse o processo de desenvolvimento mediúnico, de um médium umbandista, caberomaruense, vamos deixar claro. Eu não posso dizer por outras casas, né? A gente sabe que a gente é direcionado pela espiritualidade que nos rege. Mas enfim, é muito fácil ser ruim, e o que está trazendo a espiritualidade para nós é o contrário. Se esforce porque o caminho é estreito, mas a graça é maravilhosa, é bênção maravilhosa. É você entrar num processo de melhoramento moral com a certeza das suas colheitas. Por quê? Energias iguais se atraem. Eleve seus pensamentos, conhece-te a ti mesmo. Não é assim? É assim que somos ensinados. Somos auxiliados nesse processo de caminhar no bem, buscar sempre o bem, a tudo olhar com o bem, não criticar ninguém e auxiliar todos. Com respeito, com humildade, com simplicidade. Entendendo que todos nós falhamos, somos falhos, então não há necessidade de ficar exaltando o que o outro deve, porque nós também devemos. Então é auxílio, sim, para com todos. E Cristo, já sabendo que essa pregação iria causar grandes problemas, é o que acontece hoje. Existe ainda muito preconceito, a Terra ainda existe muito preconceito contra coisas que são leis imutáveis. Cristo trouxe esse evangelho para a Terra, que era o melhoramento moral, e há 2000 anos e talas, né, que nós estamos vivendo, é essa luta constante que a espiritualidade tem de trazer este evangelho, fazer com que o evangelho nasça dentro do ser e não fora dele. Porque de nada vale a teoria se a prática não condizer com ela. Não adianta a gente chegar, vestir branco dentro de um terreiro, pregar o amor, a assistência ao próximo, o acolhimento, e fora do terreiro, ladrão bom é ladrão morto, que é isso mesmo, que ninguém vai melhorar, e começar uma prática completamente que não condiz com a teoria que nós aprendemos. Cada um segundo o seu tempo, cada um na sua busca, é esta bússola que nos direciona a nossa Umbanda. A entender que há necessidade da gente se melhorar moralmente, a fim de que nossa vida seja mais tranquila, com menos pesares e com mais graça, auxiliando o próximo com o que possuímos. Este foi o capítulo de hoje, família. Muito obrigado pela oportunidade de estudo, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.